Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos passar pela volta à Comunidade Valenciana, pela volta à Arábia Saudita, volta a San Juan, falar de algumas das estrelas jovens que têm aberto muito bem o ano neste mês de janeiro e basicamente dar aqui uma volta pela todas estas corridas de abertura e que vêm saciando a fome que nós tínhamos de ciclismo e abrindo o apetite para as grandes provas que aí vêm. Como sempre, deixar o apelo que nos podem seguir no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no Facebook, no Twitter, no Spotify e no YouTube. No nosso blog podem, desde ontem, encontrar o nosso post de antevisão de equipas, onde falámos um bocadinho sobre as nossas expectativas para cada equipa, quais serão os principais objetivos e que ciclistas, fora os óbvios, temos que terem mais atenção. Connosco hoje temos Ricardo Pereira, Miguel Branco e Miguel Pratas, apenas o Lourenço não está disponível hoje, e vamos começar por falar no último capítulo do belo início da Armada Portuguesa nesta época. Na volta à Comunidade Valenciana, com uma reviravolta de última hora, Rui Costa não só vence a última etapa, como leva também a classificação geral, numa prova com bastantes nomes de peso, e quando já parecia um Rui Costa fora do seu pico, e estará certamente fora do pico, mas ainda está capacitado para grandes vitórias como esta. Pratas, achas que é este equipamento da tua querida Intermarché que dá asas à malta? Aqui há uns tempos escreveste num artigo que o tempo das vitórias do Rui Costa já tinha passado. Como é que te sentes em relação a isso? Bem, estava a ver que não ias mandar essa boca, mas pronto. Agora, relativamente ao equipamento da Intermarché, por a malta andar bem, pá, não sei se é o equipamento ou se é outra coisa, mas espero que não seja outra coisa. Epá, e nesse artigo é verdade, fiz alguns elogios ao Rui. Essas críticas foste tu que entendeste. Agora a questão que se coloca é o que é que motivou o Rui a chegar nesta forma. Se calhar ele leu o artigo falso plano. Achou, estes gajos estão aqui a dizer que eu já passei do prazo de validade e vou dar uma lição a estes meninos. E pronto. E se calhar tens é que me agradecer esta motivação que eu dei ao Rui. Mas pronto, agora mais a sério. Estou muito contente por estes resultados do Rui. Também contente pela Intermarché, não só com as vitórias do Rui, mas com outras que têm conseguido neste início de temporada. É uma equipa que toda a gente sabe que eu tenho algum apreço. E a verdade é que depois da vitória no Troféu Cálvia e do excelente trabalho que fez no Troféu Andrade, que ganhou o Guzans, ou Gussans, já todos prevíamos que ele poderia fazer uma boa corrida em Valência. Inclusivamente nas nossas antevisões pela prova sugerimos que ele poderia ganhar uma etapa, eventualmente uma boa classificação geral, e a verdade é que ele conseguiu as duas coisas na última etapa, depois de já ter feito algumas boas etapas dentro dos melhores, e veio-se a verificar que o grande Rui Costa 2013 está de volta com muita inteligência a correr como se viu nesta última etapa, e quando as pernas estão lá, não há muitas corridas que ele não possa ganhar. Por isso, vamos ver se ele é convocado para o Tour. É isso, o Rui Costa volta-nos a mostrar este nível, se calhar não diria o de 2013, mas que já não nos mostrava há muito. Ele costuma entrar bem nas épocas e agora tendo mais liberdade dentro da Intermarché, quis desde o início começar a cimentar o seu estatuto e dão-nos aqui algumas alegrias que nós se calhar já não estávamos a contar nesta fase da carreira do ex-campeão do mundo. Passando aqui ao branco, sem prejuízo de também tu fazeres o teu elogio ao Rui, se assim o entender, queria aqui falar de dois outros nomes que se apresentaram a um nível que já não víamos há algum tempo. Ciccone venceu no Alto dos Pinos, mandou os óculos fora
e vestiu de amarelo, só perdendo nos últimos 5 km quando foi enganado pelo Rui Costa. E Taugo Ganarte voltou a vencer quase 2 anos depois, desde a vitória no Giro de Itália de 2020 que não ergueu os braços. E a minha pergunta era se estas vitórias te alteram as expectativas que tens em relação a estes dois ciclistas e o que é que pensas sobre elas. Boa noite, E Henrique. boa noite. Boa noite e boa noite a todos os nossos ouvintes e a todas as pessoas que sabem que o Miguel Pratas é fã da Intermarché. Eu achei engraçado ele dizer toda a gente sabe, quer dizer, ninguém sabe, não é? Sabemos nós, mas pronto. Continuando. Mas também somos só nós que ouvimos isto, por isso Exato. ninguém vai refutar essa afirmação. Não, com certeza, com certeza. E eu gosto da Intermarché também e obviamente já o fizemos no nosso Twitter, mas queria dar os parabéns ao Rui Costa, acho que é uma vitória muito impressionante. É um sprint longo, além disso ele nos últimos quilómetros vai sempre a puxar à frente do Arens, mas o interesse era dele, obviamente, e isso deixou-me muito impressionado, sobretudo tendo em conta a idade que ele já apresenta, e nesse sentido os meus parabéns e os parabéns do falso plano para o Rui. Em relação à tua pergunta, Henrique, é assim, de facto esta valenciana parece o regresso dos mortos, não é? Mas se queres que diga em relação ao Chicone, não me engana mais. Não acredito nisso, não acredito nisso. Acho que falamos de um ciclista, obviamente, com capacidade para subir, mas que tem muita irregularidade. Já o ano passado ele começa bem o ano, se entendermos que um 8º lugar na geral da Valenciana é um bom começo, e mesmo depois disso faz um décimo no terreno Adriático, e portanto até aí nós pensámos, se calhar, até o ano passado, olha, queres ver que o Chicone é este ano? Mas depois ele chega ao Giro, e nós já sabemos que ele se calhar até vai ganhar uma etapa e fingir ou tentar lutar pela camisola da montanha, e depois não acontece mais nada. Pronto. Às vezes ganha a camisola da montanha, já aconteceu ganhar em 2019, mas aquilo que nós prevíamos para o Chicone quando apareceu na Bardiani e subia a um nível bastante interessante no Giro de Itália, não se verificou e, a meu ver, não se vai verificar. Em relação ao Tau, eu acho que a perspectiva pode ser um bocadinho diferente. O Tau é um ciclista que eu acho que nós todos é consensual, que é um ciclista completo, interessante, que de facto ganhou uma grande volta em circunstâncias muito especiais, mas que tem talento. O que depois também parece evidente é que lhe falta espaço para ser líder numa Ineos, numa grande volta na Ineos. E não é só uma questão de lhe faltar espaço, se o compararmos com alguns dos melhores voltistas do mundo, também é consensual que ele não está a esse nível, mas pode estar melhor do que já teve nos últimos 2 anos, isso acho que é evidente, e portanto pode ser um início de uma época mais positiva para ele. Se vamos ver um Tau a fazer grandes resultados, continuo a manter as minhas dúvidas apesar desta prestação. Muito bem, já vi que não és daqueles que vão nos Juventus de Janeiro. Só na FSA. Isto vai ser a FSA, para quem não sabe, é uma espécie de fantasy que nós fazemos anualmente, que temos um budget, temos que fazer a nossa equipa para o ano, e as inscrições fecham agora, penso que antes do AIA Tour, e nós vamos também inaugurar essa área no nosso blog, fazermos antevisões e darmos algumas tips em relação ao que é que poderá acontecer e o que é que poderão ser boas escolhas, e convidar-vos, tal como já fazemos também no Velo Games, a participarem e a competirem connosco na nossa liga. Não foi só o Rui Costa que levantou a bandeira portuguesa bem alto no ciclismo internacional esta semana. Foi uma semana de muitas vitórias e de muitos sucessos, e na Arábia Saudita o nosso cowboy aproveitou o único dia que dava para fazer diferenças, venceu a etapa, cimentou a geral. No resto dos dias andou sempre na frente, andou sempre bem colocado para não ser surpreendido, e inicia a sua carreira na Movistar com uma vitória em etapa e com uma vitória à geral que eu penso que ele nem nunca tinha obtido enquanto profissional.
era difícil pedir um início ainda melhor. Ricardo, achas que aumentam ainda mais as expectativas que já estavam altas, pelo menos da nossa parte, para a época do Ruben? Eu acho que não aumenta. Está a cumprir com as expectativas, pelo menos nesta prova. Ele era claramente um dos favoritos e ganhar não surpreende, mas acho que não vai aumentar as expectativas na medida em que não vai mudar os seus objetivos para a época. Não se vai esperar que ele, sei lá, que ele ganhe uma Flash Valone ou que ele ganhe, ou que ele vá para o Tour para fazer mais do que ajudar o Henrique Mas. Mas acho que cumpre, é bom para ele, é bom para mostrar que o ano passado não foi um ano anormal. Lembrar que o ano passado ele ganhou o prémio a prova do Mont Ventoux com grande categoria, portanto há qualidade a subir. Ele também fez também uma boa Flash Valone, acho que foi Flash Valone que fez, que terminou também Faz sétimo, se não estou em erro. Pronto, no top 10. É bom para ele para mostrar que o ano passado não foi por acaso e que podem esperar dele tudo para o qual foi contratado, que é ajudar o Henrique Mas no Tour, ganhar uma prova aqui e ali, ser um ciclista com grande explosividade nas subidas e que pode amealhar alguns pontos para a equipa. É também um bom início de época para a Movistar, que pelo visto anda atrás de um patrocínio lá para aqueles lados. Não sei se é mesmo da Arábia Saudita ou se é só do Médio Oriente. Portanto, o Ruben ajudou de certeza a isso, pelo menos a mostrar a equipa. E agora vai para o Tour de Oman também em altas e vamos lá ver se não vem de lá outra vitória. Seria bom, seria mais um passo neste início muito bom para as cores portuguesas. Aqui da minha parte também dar os parabéns e agradecer ao Rui Costa e ao Ruben Guerreiro por estas alegrias que nos deram neste início da época e esperar que seja apenas o início de uma época incrível para Portugal. Passando à volta a San Juan, já foi aqui há mais algum tempo, mas já terminou depois da gravação do nosso último podcast. Em 7 etapas tivemos 5 sprints, tivemos depois uma vez em que Quinn Simmons conseguiu enganar o pelotão e vencer a etapa, e tivemos a etapa em que se disputou a geral. Foi só um dia para a geral, mas foi um dia e tanto. Foi uma vitória autoritária de Miguel Ángel López. Tivemos o ataque e posteriormente a quebra de Remco. Tivemos um grande ritmo de Gann ao longo de toda a subida, que parecia que estava num contrarrelógio. E vimos pela primeira vez em muito tempo um Bernal competitivo. Pratas, qual destes pontos te suscita mais interesse? Relativamente à vitória do Miguel Ángel López, não me surpreende nada, mas também não me quero alongar sobre isso. Acho que há outros temas mais interessantes para falar aqui. Em relação ao Remco, não me surpreende não ganhar lá no Alto Colorado, apesar de eu achar que era uma chegada de altitude que se encaixava no perfil dele, pois não tinha pendentes muito altas, mas não me desilude tendo em conta aqui a fase inicial da temporada, mas acaba por desiludir, ficar atrás de ciclistas como o Rubio ou o Rivera. Acho que deixa aqui um elevado grau de desapontamento para os fãs que esperavam ver aqui o Remco ao ataque, e que teve ao ataque, mas foi uma coisa de pouca dura e acaba por ficar atrás destes dois corredores. O Bernal surpreendeu pela positiva, muito consistente nas primeiras 4 etapas, inclusivamente a trabalhar para o sprint do Viviani. Fez quarto, salvo erro, lá no Alto do Colorado, mas um excelente desempenho, mas depois no dia a seguir abandona com dor de costas, pelo que li. Isso deixa... Acho que foi no joelho, Pratas. Foi no joelho? Uhum. Sim, penso que não foi relacionado com a lesão anterior. Sim, foi no então... outro joelho. Ok. Então, eu não sei se isso é
se isso é caso para deixar aqui alguma preocupação no ar relativamente ao seu futuro, a este nível. Ou se é só o bluff da Ineos, não sei. Mas realmente o que me deixa com o polegar atrás da orelha é o Gana. Depois do que vi no Alto do Colorado e tendo em conta o perfil do Giro, não sei se ele não vai tentar o geral. Será? Ok, temos o primeiro hot take do nosso episódio. Não sei se alguém quer comentar esta afirmação. Eu não me parece. Eu concordo plenamente e acho que, aliás, o Arensman e o Geraint Thomas vão trabalhar para o Ghana. É isso. É o meu comentário possível a esta afirmação de Miguel Pratas. O Prater está a delirar, claramente. Pronto, Já não é a primeira vez que o Gana faz uma boa subida ao Alto do Colorado, portanto, se calhar não vamos estar a saltar para hot takes desses. Mas era giro vê-lo tentar. Giro, o perfil do Giro este ano, cuidado. Sim, Se ele perder mais uns quilinhos, se ele fizesse tudo nesse sentido e organizasse a sua pico de forma nesse sentido, se calhar podia fazer um top 10 a 20 minutos do primeiro, mas não me parece que isso seja um foco para a Ineos, não é? Mesmo que fosse para ele. Acho que ele vai acabar a trabalhar para os líderes e a ter que deixar essa ambição pessoal de lado, tentando ganhar os contrarrelógios, 2 dos 3, porque acho que há um deles que é com uma chegada muito dura que deve arredar o Gana da luta pela vitória. Para além desta subida ao Alto del Colorado que decidiu a geral, tivemos 5 etapas ao sprint, tivemos um bom pelotão de sprinters, de onde se destacavam Bennett, Gaviria e Jacobsen, mas quem bisou foi a Sam Welsford, que apesar da concorrência de peso com o que já falámos e onde todos os outros 3 ganharam uma etapa, ele venceu 2, as 2 à frente de Jacobsen, se não estou em erro, e deixa aqui água na boca para o que resta da época. E eu queria perguntar ao Branco se acha que é um pico de forma de janeiro ou se ele pode ser realmente uma ameaça para os principais velocistas, e depois se ele vai mesmo ganhar na Figueira ou não. É assim, é óbvio que ele não vai ganhar na Figueira, porque eu acho que é demasiado duro para ele, mas percebo a tua tentativa de manter este tópico vivo, tendo em conta que tu apostaste a tua vida e a próxima nisso, mas para mim é um tema difícil de comentar, porque eu sinto que o Welsford não sei, é um sprinter de momentos e muito fugaz, não é? Quer dizer, a sua carreira, ele tem 27 anos, apesar de tudo já. Não é que seja velho, mas ele aparece no ciclismo europeu ainda o ano passado, pela DSM, até aí, sobretudo, corre na Austrália, com resultados pouco esporádicos. Acho que tem um top 10 do Down Under em 2020. Depois disso, ele tem, de facto, dois resultados interessantes em clássicas belgas, portanto, sendo um deles um pódio na Chelle de Perry, atrás do Christophe e do Van Poppel, sendo que o Christophe ganha sozinho, portanto ele chega com o Van Poppel e perde para o Van Poppel, mas faz terceiro, é um excelente resultado. E depois tem uma vitória muito surpreendente, que foi aquela que mais fez o Welsford ser um sprinter conhecido, que é uma vitória ao Philipsen na volta à Turquia. Pronto, é o que é, mas por ser a volta à Turquia, mas apesar de tudo é uma vitória ao Philipsen. E depois disso, ele não faz nada o resto do ano, a não ser uns top 10, 3, se não estou em erro, no ZLM Tour. Quer dizer, é estranhíssimo. Em corridas onde a concorrência não era assim tão alta. E depois chega com Jacobsen, Bennett e faz sprints que é de uma pessoa ficar de boca aberta. E quando ele ganhou a primeira, eu pensei assim, enganou-se. Pronto, aconteceu, enganou-se desta vez. Mas é que ele depois ganhou outra vez.
E, portanto, eu não quero alongar muito neste comentário, que é para não me enterrar e dizer que ele não vale nada, e ele depois vai saber este ano e ainda ganha mais umas coisas e eu vou ficar mal visto. Mas o que posso dizer é que me surpreendeu muito e que, epá, e que no limite ganhou com mérito. Não sei bem o que é que isto quer dizer sobre o momento dos outros sprinters, se calhar ainda é cedo para eles, mas perderem assim para o Elsford, eu acho que deve ser um bocado, pronto, pouco motivador para o resto da temporada. Sim, uma vez é por acaso, duas seguidas já é outra conversa. Um sprinter e da Su- DSM, não é? São duas características que não costumam ser muito sinónimos de vitórias e Exato. Miguel, achas que o Van Uden pode ganhar na Figueira, visto que ele é que vai ser o principal sprinter da DSM? Não, porque eu acho que a Figueira não vai ser ao sprint. E se for preciso, eu atiro alguma coisa a alguém para não ser um sprint, não é? Estou a brincar, não vou fazer isso, eu sou um espectador sério. O Van Uden vai ganhar muita coisa este ano, mas não vai ser na Figueira. Mas aí sim é o caso de um sprinter e da DSM com talento. E com. Então, quem é que acham que fica em segundo lugar atrás do Rui Costa? Não sei se vai o Guzans ou o Zimmermann, alguém assim. Vai o Gussens. Então pronto, está feito. E eles discutem ao sprint ou ele deixou o Rui Costa ganhar? Não, é pedra, papel, tesoura. Ah, ok. É mesmo domínio avassalador. Sim, sim. Ok. Querem prosseguir com a antevisão da Figueira ou podemos passar aqui ao próximo tópico? Passa, Ok. passa. Você é que é o moderador. Tá bem, mas nunca quero deixar os meus comentadores de serviço com algo por dizer. Outro dos destaques que quisemos fazer aqui neste programa, e característico de janeiro, termos alguns nomes jovens a aparecerem e a destacarem-se. Este já não é, quer dizer, é jovem, mas já não é novo. Arnaud Delis, um dos, como é que se diz? Os corredores fetiche do falso plano e que nós seguimos atentamente já na época passada. Teve uma exibição impressionante na prova francesa. Vence duas etapas, uma delas numa chegada difícil, não é uma chegada, é uma chegada ao sprint, mas não é um sprint compacto. Mats Pedersen ataca numa inclinação final, ele segue na roda e nos últimos 100, 150 metros sai disparado da roda de Pedersen, que é um especialista neste tipo de terreno, e vence com relativa facilidade. E depois na chegada em alta ainda se defende, quando ia de camisola de líder, faz oitavo e mantém o lugar no top 10 final da prova. Eu fiquei bastante impressionado, não com a velocidade de Lee, mas com esta versatilidade. E queria perguntar ao Ricardo que nível de qualidade é esta que Deli está a mostrar e se os rumores da vitória dele em São Remo e de que o Caleb Ewan já nem calça, tu compras ou não? Em relação ao Dali, eu compro tudo agora. Por mim, ele vai ganhar as provas todas ao sprint, atacando no fim. Ele vai ganhar no Alpe d'Huez, se houver etapa no Alpe d'Huez este ano. Vai ganhar tudo. O Dali, neste momento, é uma mistura de Van Aert com Van der Poel, com Sagan, com Pogacar. Uma besta que ali anda, que não sei quem é que para este miúdo. Só para dizer que ele bate Mats Pedersen nessa tal etapa que tu mencionaste. O Mats Pedersen também está numa forma incrível. Não é como se ele estivesse a entrar agora na época e ainda viessem com uns quilinhos a mais. Mas não, ele está numa forma incrível e viu-se na etapa da chegada em alto o trabalho que ele fez. Mas mesmo assim, de ali ganha com uma facilidade enorme. E não sei, só tenho pena porque agora o pelotão vai começar a correr para o Deli não ganhar em vez de correrem para ganhar. Que normalmente é isso que acontece com estes corredores que ganham tão facilmente. Aconteceu com o Sagan, acontece com o Mathieu Van Der Poel, acontece com o Van Aert. O pelotão corre para eles não ganharem. E vai acontecer com este miúdo. E espero que ele ganhe muito antes disso começar a acontecer.
que a partir desse momento vai ser tudo muito mais difícil para ele. Mas sim, eu acho que o Deli vai ganhar a Sanremo. Ele, o Girmay, o Mats Pedersen vão todos ganhar a Sanremo este ano. Portanto, é mais um que vai estar no lugar de topo do pódio. Vai ser uma edição memorável É isso. pelas antevisões do Acima de Ricardo tudo e, única. em princípio, eu acho de acertar, não é? Vou. Exatamente, disparas em todas as direções. Acho de Claro. acertar em alguma. O Pogacar também vai lá estar, o Mathieu Van Der Poel, todos. O Van Aert, lá está, voltamos à conversa que em Sanremo quase qualquer um pode ganhar. Tirando o Vine. Já não sei qual de vocês é que no outro dia disse que o Vine ia ganhar em Sanremo também. Fui eu, Mas eu e acho nem que- vai. Mas eu também acho que ele vai ganhar, portanto. Ou se não ganhar é só porque não vai, porque não foi. Se Claro, não ganhar, claro. Claro. E porque não tem mais espaço no pódio. Outro jovem que impressionou muito esta semana foi Thomas Glock, numa prova cheia de grandes nomes, como foi a volta à Comunidade Valenciana. Faz Espera top aí. 10, fica por Espera mais aí, que uma Henrique. vez bastante. Oi? Henrique, Diz. só noutra outro jovem que impressionou também na BSES. Tarling. Tarling que tem 19 anos, é campeão de júniores de contrarrelógio, fez segundo no contrarrelógio final. Tem 18 anos, vai fazer 19 agora em fevereiro. E ficou a 8 segundos de Mats Pedersen. Diz quem sabe que é menino para destruir o Robé. Portanto, vamos lá ver. Fica mais esta nota falso plano de antecipação. Depois, quando ele aparecer aí a ganhar, não digam que nós não avisamos. Outro que avisámos, porque até teve nas nossas antevisões, pelo menos na da app, não tenho a certeza se na da Valley Games também teve, foi este rapaz de que eu estava a iniciar o tema, que é Thomas Glock, que numa prova cheia de grandes nomes fez top 10 e 2 etapas esteve na luta pela vitória. E eu ia pedir aqui ao Pratas que nos falasse mais um pouco de mais este talento que a Jumbo apanhou, como tinha lá pouca qualidade. Se quiserem saber mais sobre este talento, é irem ler o artigo sobre o Tour da Avenir de 2022 no nosso site e podem conhecer Pratas não perdoa bocadinho uma melhor. destas, tu tens mesmo jeito para isto. Pá. Mas Ainda por é cima está bem escrito. Isso já fica ao critério de cada um. Modéstia à parte. Bem, e aproveito já agora, o colega dele, o Westman, também temos um artigo mais aí só sobre esse alemão da Jumbo. Não é que eu recomendo muito o autor, mas também vale a pena ler. Já agora acabou por ser um bocadinho de ilusão, mas julgo que ele abandou devido a uma queda. Salvo erro. Sim, foi queda, Westman. foi queda. Já o Thomas Gloag teve uma estreia nesta temporada muito acima da média, conseguiu disputar 2 etapas, como bem disseste, fazer um segundo lugar apenas atrás do Tau, que é um ciclista que finaliza bem, apesar de já não ganhar algum tempo, mas sprinta bem, e à frente de outros corredores como o Bilbao e o Ciccone. É sinal de valia, e numa etapa que não é uma etapa fácil, é preciso ter pernas. E mostrou-se bem, ganhou a juventude, e aqui ganhar a juventude é ganhar a nomes como o Arensman e como o McNulty. Não, desculpa, o Arensman acho que não, mas Rodrigues. McNulty e Carlos Rodrigues, que são nomes já com vitórias em alto nível. Portanto, acho que faz aqui uma estreia nesta temporada muito forte. Na temporada passada já tinha mostrado um nível muito alto nas clássicas de Itália. Vou só recordar que fez 17º no Giro della Emilia, 12º na Trevale Varesina e também no Gran Piemonte, o que é sinónimo de grande qualidade para a idade que tem. E estou curioso para ver a sua prestação, não só em corridas de uma semana,
mas também nestas clássicas, porque tendo em conta a sua ponta final, acho que ele é menino para ganhar aqui uma outra corrida já este ano. Muito bem. Realmente a Jumbo a colecionar talento, a identificá-lo jovem e depois pô-lo a render tem muita capacidade. Para fechar aqui o nosso ciclo pela juventude do pelotão. Queria falar aqui com o Branco sobre um ciclista que ele gosta muito, que venceu na chegada em alto da corrida de Bessec, que estávamos a falar, e que perdeu hoje apenas no contrarrelógio por um segundo da classificação geral. E aqui, em jeito de provocação, queria-te perguntar, porque neste artigo que nós escrevemos na divisão das equipas, todos nós deixámos um hot take sobre cada equipa, em que apravalhamos um pouco. E Miguel Branco disse que Matias Skelmoza ia fechar top 5 no Tour. Com esta entrada na época, o top 5 está já ali? É assim, isto ele está a ganhar forma. É preciso, assim, no início, normal, ele ia ter ganho. Eu devo dizer, inclusive, é que me surpreendeu um bocado ele ter ganho, essa etapa na medida, portanto, a etapa rainha, na medida em que havia trepadores que me parecem mais fortes do que ele a subir, digamos assim. Ah, eh, mas pensei que no fundo o que aconteceria era que ele aproveitaria o contrarrelógio para ganhar a classificação geral. Mas o facto dele vencer a etapa A chegada rainha em alto? a nomes como, por exemplo, o Pinot e até o Sivakov, era uma piada. E Oddly Um, e ganhou a etapa Oddly, rainha exatamente, Oddly. esse grande trepador. Exatamente. Isso para mim foi surpreendente. Sinónimo de que ele está num bom momento e a trabalhar as subidas. Não é que não fosse bom a subir, mas era um ciclista mais da ordem do completo e não tanto um trepador. E depois, o facto de ele ter sido apenas nono num contrarrelógio, que é verdade que é um contrarrelógio de quase 11 km, é curto, mas que acaba a subir, e portanto ele nesse sentido perde para nomes como o Mats Pedersen, que ganha a etapa, que claramente sobe pior que o Matias Skelmoza, não é verdade? E com o Magnus Kort, etc. Deixa-me um bocado, esperava que ele tivesse melhor neste momento. Mas parece-me que tem que ver com a fase da temporada e com o facto de ele estar provavelmente a trabalhar mais montanha do que contrarrelógio neste momento, e parece-me, na verdade, parecem bons indicadores para esse grande top 5 no Tour. E para muito mais, nomeadamente em provas de uma semana, onde eu acho que ele vai, já aconteceu o ano passado, mas acho que este ano em provas de maior relevo, World Tour, nomeadamente, ele vai dar resposta. Eu nessa última parte da tua análise também concordo. Que ele em provas de uma semana tem toda a capacidade de começar já este ano consistentemente a fechar alguns top 10. E agora vamos dar aqui mais uma volta pelos restantes resultados, porque nestes 15 dias desde a última gravação do nosso podcast realmente houve muito ciclismo. E vamos começar aqui com o Pratas, que nos vai falar um pouco de uma série de rapazes que se estrearam a vencer enquanto profissionais. Marius Meyerhofer, eu não sei exatamente se é assim que se diz o nome, venceu e surpreendeu aquela que tu chamaste da pior corrida do World Tour, a Cada Evans Ocean Race. Enquanto em Maiorca, Kobe Gozens bisou e Vanderberg também venceu ao sprint à frente de Ethan Vernon. Todos eles, como eu tinha dito, em estreia a vencer entre os elites. Alguma destas vitórias te impressionou particularmente? Sim, o que mais me surpreendeu foi o alemão da DSM, porque era um nome praticamente desconhecido, nunca tinha feito assim nenhuma prestação de relevo, inclusivamente muitas corridas abandonadas no ano passado, e chega ali à Austrália e começa logo no top 5 daquela exibição, aquela corrida ao sprint, no meio de alguns nomes interessantes. Depois no Tour Down Under acaba por estar ali sempre a rondar o top 10, muito, muito sólido.
e depois chega aqui à clássica e ganha. Eu não me surpreende, não foi uma vitória impressionante, mas surpreende-me e vou estar atento no restante desta temporada. Agora, o que mais me impressiona é claramente o do Kobe Gusans, porque já sabíamos que ele andava bem nesta altura do ano e naqueles terrenos, que já tinha estado muito bem no ano passado. Ganhar uma vez da forma como foi, a solo, é impressionante, e ganhar outra vez a solo ainda mais impressionante é porque está muito mais marcado, já toda a gente sabe o que é que ele é capaz e ele mesmo assim consegue ganhar. Por isso, 2 vitórias a solo em dias consecutivos é um sinal de mesmo muito boa forma, muita inteligência também a correr, e vamos ver se ele esta época consegue ter prestações deste nível, já que no ano passado acabou por depois perder o fogo e acabou por fazer uma temporada discreta. E este corredor, o Vanderberg, aqui da DF, também ganhou em Espanha. É um ciclista que eu vejo com alguma inconsistência para já. Não faz resultados muito consistentes, não ganha. Portanto, fez uma temporada 2022 um bocadinho abaixo, quando se esperava já que pudesse disputar algumas corridas, mas iniciou bem a temporada, ganhou lá o troféu das Salinas, e nas outras corridas, nas outras 2 clássicas que disputou, fez bons desempenhos. Chegou sempre nos grupos principais. Por isso, quem sabe se este ano não poderá dar algumas alegrias aqui à Education First, bem precisa, e não tem grandes alternativas. Saindo agora aqui um pouco do nosso registro habitual, vamos dar um saltinho em estreia, o falso plano, a dar um saltinho ao ciclocross. Nós estamos a gravar no dia em que tivemos o Campeonato do Mundo de Ciclocross, com a habitual disputa entre os 2 monstros, entre Wout van Aert e Mathieu van der Poel. E eu queria perguntar aqui ao Ricardo se gostou de ver Mathieu van der Poel fazer o Penta. Eu prefiro sempre que o Mathieu van der Poel ganhe em relação ao Wout van Aert. Portanto, fiquei contente. Eu também sou time Mathieu van der Poel. É assim um bocado uma maior dose de loucura do que no Wout van Aert. Mas pronto, em relação à prova não houve nada de especial. Os dois saíram muito cedo e fizeram a corrida todas juntos. Só depois o sprint é que foi algo impressionante, em que Mathieu van der Poel lança só o sprint assim que entra na reta da meta, sem mais nem menos, faz uma aceleração, parecia que estava na via de Santa Catarina, e aí vai ele. E por acaso é uma curiosidade, que é o que se fala é que Mathieu van der Poel não aguenta sprints longos, tem um grande poder de aceleração, mas depois não consegue. Mas depois, quando o sprint se torna muito longo, ele já não aguenta tão bem. Mas aqui surpreendeu, e foi logo desde o início. Começou a sprintar quase da casa dele até à meta. Foi realmente impressionante, e a aceleração é uma coisa incrível. E pronto, é o Penta. Mais um. Vamos lá ver se isto não tem efeitos no resto da época, no resto da primavera, porque entretanto ele está em forma, não é? Ele está em forma e estamos em fevereiro, e precisa de ter esta forma, que é em março, abril. Portanto, sim, início de abril, penso eu. É impressionante porque ele assume as rédeas da corrida desde o início. Eles, os dois, que já nem se dedicam exclusivamente ao ciclocross, vão-se embora na primeira volta e nunca mais ninguém lhes mete a vista em cima. Sim, eles acabam por eles estão sempre na frente e acabam por dividir um bocado o percurso. Há ali uma zona mais técnica em que Wout van Aert vai sempre para a frente. Depois há a zona dos saltos em que o Mathieu van der Poel lidera a corrida. Pelos vistos, o Wout van Aert estava à espera de entrar na reta da meta atrás de Mathieu van der Poel por causa disso mesmo, e Mathieu van der Poel surpreende ao entrar atrás dele.
e lançar o sprint muito cedo. Mas sim, que eles vão os dois mas ficou sempre a ideia de que Matthew Van Der Poel era o que estava a puxar mais pelos dois. Mas Sim, ainda faz inclusivamente 2 ou 3 acelerações, alguns testes durante a sim, corrida. ele tenta ainda ganhar aquilo a solo, mas Wout van Aert também é uma besta que ali anda que é impossível, quase impossível deixá-lo para trás num percurso destes. E agora, para fecharmos aqui a parte mais séria do nosso programa, antes de uma pequena brincadeira que vamos ter na parte final, queria dar a oportunidade ao Branco de mandar um beijinho ao novo campeão nacional colombiano e de contares à malta os planos falso planistas na Figueira para a semana que vem. Olha, relativamente aos planos falso planistas, bem, isto era difícil de dizer. Em relação a esses planos, no fundo, nós vamos dar um beijinho ao Santana Lopes e estar na reta da meta para ver quem é que chega em primeiro. Em relação ao resto do programa do fim de semana, se calhar fica no segredo dos deuses, não é? Comecei por aqui para falar precisamente de deuses e de um deus chamado Joan Esteban Chaves, campeão nacional colombiano de estrada aos 33 anos, primeira vez, julgo não estar a cometer nenhum erro. Ele chorou e tudo. Opa, sim, porque é no fundo esta coisa de parece que a carreira dele meio que acabou e acabou no que ao alto nível diz respeito, aliás acabou de forma mais séria quando ele teve aquele acidente gravíssimo em 2013 e teve muito tempo fora. Em 2013, já? Há 10 anos? Eu acho Não. que é 2013, não tenho a certeza disso, mas eu acho que sim. Os pódios nas grandes voltas são pré-2013? Eu acho que não. Então se calhar estou a cometer Pausa para pesquisa. um erro. Não, pá, porque agora tinha de escrever no Google Joan Esteban Chaves Não, crash. ele faz 2 pódios em 2016, por exemplo, Giro e Vuelta. Sim, Eu mas tinha ideia que não era tão antigo. estamos só a falar de cor porque na verdade ele teve parado Mas, muito tempo por causa desse, mas realmente em por 2013 causa desse ele parou a acidente. época muito cedo. Eu acho que ele tem um acidente em 2013, mas pronto, mas ainda assim, isto não, ou seja, o que o Henrique está a dizer faz algum sentido, porque o que eu associei isso, no fundo, ao facto de ele ter deixado de conseguir os resultados tão bons em grandes revoltas. Mas o que é facto é que ele, depois desses resultados, tem uma lesão grave, isso é certo, porque ele está há algum tempo fora e pronto, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Mas é um ciclista que eu gosto muito e acho que é um prémio de carreira merecido. Venceu a solo perante o Martínez e o Quintana é um ciclista que, apesar de tudo, ainda tem contrato com a F e pode ser que consiga ter um final de carreira a honrar aquilo que ele foi, mas isto já é um episódio muito, muito, muito interessante e de alguma forma significa que ele ainda sabe andar qualquer coisa, ainda tem pernas para qualquer coisa. E portanto, um grande abraço para o Chaves. Acho que devo ter falado dele em quase todos os episódios do Falso Plano e portanto isso diz muito do amor que lhe tenho e espero que ele um dia possa vir ao Falso Plano falar connosco. Eu acho que não Henrique, havendo, se calhar, assim, tantos fãs desse nível, se tu endereçares uma carta de amor a convidá-lo, talvez tenhas resposta. eu só queria perceber porque é que referes aqui ciclistas medíocres como Esteban Chaves e não referes aqui contrarrelogistas de topo mundial como Miguel Ángel Lopes, que também se sagrou campeão nacional, inclusive com 3 minutos de vantagem sobre o anterior campeão Dani Martínez. Mas pronto, eu interrompi-te só para confirmar a informação do Miguel Branco, porque nós aqui no Falso Plano não gostamos de deixar informações duvidosas no ar e confirmo que teve um acidente grave no troféu La Iguela, que é assim que se pronuncia, em 2013.
E depois, Muito posteriormente, teve o outro acidente, mas a informação estava correta. Em relação à provocação que me endereçaste, o departamento jurídico do Falso Plano pediu que aconselhou-me a evitar ao máximo falar de Miguel Ángel Lopes e por isso só falámos dos campeonatos de estrada da Colômbia. Aqui para fecharmos o episódio vamos ter uma novidade. Nós vamos ter aqui um pequeno quiz em que cada um de nós vai lançar uma pergunta sem grandes regras, ou seja, é sobre ciclismo em princípio, e ver qual dos outros, ou se os outros, estarão capazes de responder e de acertar. Para abrir as hostes, o nosso Miguel Branco, que disse Então, que é das coisas mais aleatórias que ele já fez na vida. Mas- Citei agora. sim, pronto. No que ao ciclismo diz respeito, claro. Então, o meu quiz aliás, eu acho que é fácil. É quem é que foi o terceiro classificado da Volta ao Algarve 2006? E pronto, achei que fazer uma pergunta relacionada com a Volta ao A Algarve minha também é relacionada com o Algarve. pronto, era interessante. E além de. Eu vou repetir a pergunta: terceiro classificado de Volta ao Algarve 2006, e vou dar uma pista. Ainda corre. E é assim, não vale ir ver quem é que. É assim. Não. Nós temos Pronto. câmara, eu tenho as mãos. Até é o Rui Costa. Ainda corre, é só o que eu posso dizer. É o Rui Costa. Mais respostas? É que eu estive a ver isso a preparar o quiz, por isso eu tenho alguns nomes. Ou será que o Ruben Plaza ainda corre? Eu acho que Ruben Plaza já não corre. Já não corre. Infelizmente. Claro. Richie Porte. Ricardo? Já se formou o Richie Richie Porte Porte. acabou de parar de correr. Sim, Pois, exatamente. não sei, faço ideia. Pá, é puxado. Dá lá mais uma pista. É neerlandês. Boca? Molema? Bokmalema, deve ser. Não, isso é muito cedo para ele. Lars Boom, já não corre. É o pai do Van der Poel? Não, Viste? não sei. É o Raymond Vamos dizer- Polidor. Espera aí, não. É que esse teu ainda corre, parece-me que ele Olá. deve andar aí a fazer grandes fundos e tu estás a dizer que ele ainda corre só para chateares a Por malta. acaso não. Está numa Não, ainda equipa, corre profissionalmente. Está numa equipa World Tour. Eu desisto, Um vou holandês ver. está numa equipa World Tour que deve ter uns 40 anos. Vais ver? Deve ter uns 40 anos. Vou ver, eu desisto. Mas não digas. Está bem. Está numa equipa World Tour, isso é mais uma pista importante. Holandês. Ou neerlandês, pronto, como se diz agora. Mas foi em 2006, certo? Sim. É que é isso, foi há 17 anos. Ou seja, ele deve ter pelo menos 40. Robert Jesing? Yeah. Ahá! Tive sempre as mãos aqui. Só para não... Se tiveste. Está bem. Era assim foi o único holandês velho que eu me lembrei. Não sei se é Jazing ou Gazink, como algumas pessoas dizem, mas sim, é ele. Mas é este personagem em questão. Sim. Pratas. A minha não é sobre a volta ao Algarve. É sobre a volta ao Alentejo. Ixi, E mais ó, recente. Pratas. Eu ia fazer a pergunta ao contrário. Mas já que estão todos a falar da volta ao Algarve, eu falo sobre a volta ao Alentejo. E quem ganhou em 2016, naquela que foi a sua primeira vitória como sénior. Pá, por acaso tenho ideia de um gajo que apareceu na volta ao Alentejo. Não vais dar pistas, é isso? Tu sabes isto, Branco? 2016. Não sei. Há um gajo qualquer que apareceu... Epá, não, tens que dar pistas, já. Eu estou com o Henrique, há um gajo qualquer que Tá no apareceu World Tour atualmente. na volta ao Alentejo, mas que não lembro quem era. Eu tenho essa ideia, mas não me lembro quem é que é. Eu vou citar alguns corredores que estiveram presentes nessa Ele edição. foi o McNulty.
Mas não vou. Acho que não o vencedor. Não. Ele tem 2016, tinha para aí 15 anos. O Tau fez sexto e o Shackman fez 18º. Na volta E ao o Alentejo? Da volta ao Alentejo. E o vencedor é da equipa do Shackman nesta altura. Nessa altura ou É que- agora? Nesta altura. Portanto, eu vou dizer Agora. os 4 melhores classificados desta equipa. Shackman 18º, Jonathan Narvaez 15º, Nuno Bico 7º e o vencedor. Olha, mas ele é corredor World Tour? Sim. Ok. E podes dizer a nacionalidade? Acho que isso torna as coisas muito, muito fáceis. É da Península Ibérica. É da Península Ibérica, ok. Ibérica. Provavelmente é espanhol. Pois. Português. É Ele está no World Tour ainda hoje, não é? A Disseste equipa é uma equipa checa. Pela qual ele venceu? Sim. Que tinha corredores como... Ei. Que não sei se participaram, mas o Remy Cavagna, por exemplo, era desta equipa também. A equipa era para ir na etapa, ou lá o que era o nome. Era a equipa E do Koenig. Era. Eu estou-me a Quase sentir bem certeza. longe. Era a única equipa checa que existe, quase. Mas na altura o Koenig ainda corria. Pela Lampard, talvez. Foi o Mar Antunes. Estou-me a sentir bem longe. E estou a sentir que foi bué fácil na minha... Corredores: Nuno Bico, Ivan Garcia Cortina, Remy Cavagna, Jonathan Narvaez. Não me digas que estás a falar do Cortina. Não estou a falar do Cortina. Estava a ver que era isto tudo e no fim era o Cortina. Branco, estás com um ar bué pensador. Mandei uns nomes. Vai, chutem lá o nome cada desta um. geração. Então, ganhou a geral. Eu estava a pensar em Aramburu. Não é mau. Claramente não foi, ok. Juan Pedro López. Não. Mas porquê é que não respondeste ao meu Aramburu? Não é. Ok. É que espanhóis daquela geração... Tem mais uma hipótese cada um. Se alguém acertar... Raul Alarcón. É a Jola na Figueira. Raul Alarcón. Incorreto. Enfim. Não estava nada à espera. Não, mas se disseste que ias dar mais uma hipótese, é com mais uma pista. A última volta, se não desistimos. Epá, não posso dar muito mais pistas do que isto. Está bem, dá uma. O tipo a equipa em que ele está agora, ou o tipo de ciclista que é. É um ciclista para classificações gerais. Um voltista. Ok. Espanhola? Mas Pá, eu não quis dizer Jola, está feito. É sério que era o Henrique Mas. Pá, já tive há bué tempo a pensar nele e pensei, era demasiado óbvio, não vou. Demasiado óbvio, não é? Pá, O gajo esteve nesta equipa, só no ano a seguir é que foi para a Quickstep. Eu andei a pensar, tipo, em gajos ridículos. E não fui o Henrique Mas. Bem, eu agora já percebo porque é que ele nunca fez melhor no Tour, por exemplo, não é? Um gajo que começa a ganhar na volta ao Alentejo, tipo... Isso marca-te, percebes? Como é que... É difícil. Como é que um espanhol ou dois espanhóis e um português vão parar a uma equipa da República Checa? E depois vêm correr a volta ao Alentejo. Yeah. Por acaso devíamos ir pesquisar sobre essa equipa. É Klein Constantia. Bem, mas a Jola fica bem em pré que o Branco é fã e é que o precisa de mais alimento e está mais entusiasmado com a parte líquida da nossa viagem à Figueira, por isso. Ainda bem que ninguém ouviu isto. É a Klein Constantia que é formada através da Etix. E por isso é que eles vão parar depois à Quickstep. Então devia ser uma satélite da Quickstep. Devia de ser. Pois cá vai também, não é? Nós estarmos a admitir que não sabemos isto também é muito bom. Para deste programa. Não, o Alaphilippe também passou por essa equipa. 2013. Não penso que os nossos... a nossa vasta audiência tenha assim tanto... uma expectativa tão alta sobre nós. Bem, o meu quiz claramente é o mais simples que os vossos.
Das últimas, ou seja, desde 2010 tivemos 13 edições da Volta ao Algarve. 7 foram vencidas por corredores que ou já tinham vencido ou vieram a vencer grandes voltas. Estas 7 vitórias foram obtidas por 5 ciclistas. Quais são os 5 ciclistas? Pogacar, Contador, Remco, Repete lá, Pogacar. Henrique. 5 ciclistas, ou seja, 7 das últimas 13 edições, desde 2010, da Volta ao Algarve, foram vencidas por ciclistas que ganharam grandes voltas. Ou que vieram a ganhar depois, ou que já tinham ganho. Dessas 7 vitórias foram 5 ciclistas, depois 2 deles repetiram. Quais são os 5 ciclistas? O Contador, Pogacar, Remco e Geraint Thomas. Pelo menos. Falta um, não é? Uhum. Froome. Não? Eu tive esperança que o Froome fosse e tinha feito uma estatística muito mais gira, mas nunca ganhou a Volta ao Algarve. Bem, o João Rodrigues ainda pode vir a ganhar uma grande volta no futuro, não é? Se entretanto voltar a correr. Ok. Eu também, o departamento jurídico também me aconselha a não falar sobre esse assunto. Não é difícil, colegas. Eu sei que o Richie Porte ganhou, mas esse nunca ganhou nenhuma grande volta. Eu não me estou a lembrar de mais nenhum. Acho que o Kwiatkowski também chegou a ganhar, mas não estou a Kwiatkowski lembrar de ganhou mais por nenhum 2 vencedor. vezes, inclusivamente. Ganhou por 2 vezes? Mas E que grande volta é que ele ganhou? o Kvyat... Não. O Kwiatkowski é que Ah. ganhou 2 vezes. Mas este que falta, que grande volta é que ele ganhou? O que falta, que grande volta é que ganhou, a Volta à Espanha. Será Levi Valverde? Leipheimer. Isso é muito Não. antigo. Pois mesmo ao baú, branco. Epá, o Quintana acho que nunca foi à volta ao Algarve. Será o Valverde? É mais Entretanto, já óbvio estamos- do que isso, malta. Estão-se a esforçar demasiado. O Roglic chegou a não é ganhar o a volta ao Valverde. Algarve. Não é o É o Valverde? Roglic. É o Era Roglic. mais... Não. Era mais Não me lembro. Então era por isso que eu não sabia. Porquê? Pá, porque eu gosto mais do Levi Leipheimer. Se fosse o Levi Leipheimer estava tudo bem. Sim. Mas não sei. Estava aqui a ver se o Levi Leipheimer tinha ganho, mas acho que não. Não, mas eu confundo com o Chris Horner. Também não. Nem pódios. Está bem, mas ganhou a volta, né? Ok. Não, mas realmente nós temos aqui nomes. Isto foi um bocadinho para dizer que desde 2010, exceção feita ali ao João Rodrigues, é só grandes nomes. Alberto Contador, Tony Martin, Richie Porte, Kwiatkowski, Geraint Thomas, Roglic, Pogacar e Remco. São os vencedores, tirando o João Rodrigues, naquela edição especial Sim, são da Volta ao Algarve tudo desde corredores 2010. mesmo top. Top dos tops, não é? Porque mesmo o Tony Martin, que aqui entre estes, se calhar, mas o Tony Martin nesta altura era campeão do mundo de contrarrelógio, era um ciclista topo mundial. Para fechar, o quiz do Ricardo. Então, o meu foi feito agora aqui à pressão, portanto eu acho que vai ser muito fácil, não sei. Portanto, ainda na história do Chaves, a primeira equipa dele foi a Orica Green Edge, a primeira equipa de World Tour. A Orica Green Edge que teve um corredor, é capaz de ter tido mais, mas pronto, aqui há pelo menos um corredor que ganhou 2 monumentos. Qual é? Simon Gerrans. Pronto, foi fácil, boa, acabou. Era? Era. Oh, acertei 2 das 3 hipóteses que tive. Por isso é que tu Yeah. querias fazer isto. Porque antes Eu do tive a podcast... noite- Exato, andaste a Eu estudar. tive o dia todo a estudar. Trivia. Só que a minha grande falha foi que não fui ver o histórico da Volta ao Alentejo. Yeah, isso é Não imperdoável. pensei que vocês fossem tão fundo. Não pensei É que vocês fossem ser tão imperdoável, é agressivos. imperdoável. Eu percebo, peço desculpa. Da próxima vez virei melhor preparado. Isto é aqui as minhas tentativas que eu vou lá lançando para o grupo para tentar dar algumas dinâmicas aqui. E pronto, e foi mais um teste que fizemos. Veremos se esta pequena rúbrica voltará ou não no futuro, mas por enquanto ficamos por aqui. Como já demos a entender, para a semana vamos estar na Figueira. Vamos tentar fazer aparecer aqui fazemos mais um podcast, mas sem garantias.
De qualquer maneira, se não estivermos presentes para a semana, estaremos daqui a 15 dias já a falarmos um pouco sobre o AE Tour, o que é que se passou na Clássica da Figueira e na Volta ao Algarve. Até lá, vamos continuar a fazer o acompanhamento de todas as provas, o World Tour com antevisões. Nas restantes provas, tudo o que houver no Velo Games e na Cycling Fantasy App, vamos ter sempre os nossos posts de antevisão e muita palhaçada pelo meio no Twitter. Como tinha dito, lançámos também um dos nossos trabalhos mais extensos e mais cuidados com a antevisão das equipas, todas as equipas, o World Tour para a época de 2023, onde deixamos uma série de notas sobre o que esperamos e deixamos também sempre com aquela assinatura falso plano um bocadinho mais na brincadeira os nossos hot takes para 2023 e queríamos convidar-vos a irem ler e procurar um pouco mais para saberem mais da nossa opinião sobre cada uma das equipas. Por hoje é tudo. Como sempre, falsoplano.ghost.io. Estamos no Facebook, no YouTube, no Spotify e, sobretudo, neste momento, no Twitter, onde temos tentado estar mais ativos e interagir mais com o pessoal. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até à próxima.